Escrito pelo apóstolo João, capítulo 4. O nosso tema hoje é preferência ou referência. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, ele saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher lhe disse: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer não tenho marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Glória a Deus. Você sabe que a primeira vez que Jesus declara ser o Messias foi para essa mulher? A primeira vez que Jesus faz uma declaração de quem ele era, sendo ele o Messias, foi para essa mulher aqui. Essa história aqui é muito controversa, porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Por volta dos anos 720 e poucos, a Síria, ela invadiu a Samaria e colocou todos os israelitas, que eram um povo misturado. Por quê? Porque quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reinado. Só que o Roboão começou a cobrar impostos absurdamente caros. O povo começou a ficar irritado com o Roboão e o povo se dividiu. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no sul. Essas 10 tribos, elas foram invadidas no ano 720 e pouco pelos assírios, e todos eles foram levados cativos. Porém, algumas pessoas ainda permaneceram em Israel, no povo de Samaria, no território de Samaria, e começaram a casar-se com outras mulheres, tiveram filhos com outros povos, e começaram a ficar misturados. Os judeus, por serem muito religiosos, muito críticos nessa questão da sua etnia, eles começaram a repudiar esse povo, disseram: vocês não pertencem a nós. Nós somos o povo puro. O povo do sul, que era Judá e Benjamim, começaram a repudiar o povo do norte, essas 10 tribos, porque eles se misturaram. E o povo de cá, o povo do sul, eles permaneceram íntegro. Judeu com judeu, casado judia com judeu, ali tudo certinho. Mas esse povo misturado, eles começaram a cultuar outros deuses. Por isso os samaritanos não gostam dos judeus
e os judeus também não gostam do samaritano. Os samaritanos, eles construíram no Monte Gerizim, que é chamado Monte da Bênção, porque tinha um Monte Gerizim, onde em Êxodo, Deuteronômio 11, 29, o Senhor fala: aqui você vai proclamar a bênção no Monte Gerizim, e no Monte Ebal você vai proclamar a maldição. No Monte Gerizim, onde ela disse assim: olha, nós adoramos nesse monte, que é o Monte Gerizim, ali havia sido construído um templo de adoração. Então Israel tinha um templo em Jerusalém, que até hoje existe, destruído algumas vezes, mas reconstruído, e em Samaria tinha um outro templo. Mas no ano 138 a.C., um governante chamado João Hircano, ele foi lá e destruiu o templo. Então agora, no período de Jesus, o templo em Samaria, ele já não existe mais. Tanto é que essa mulher diz: nós adoramos nesse templo. Não, ela diz: nós adoramos neste monte. Agora, olha a preferência dessa mulher. Ela preferia buscar o horário de meio-dia. Que horas, igreja? O horário mais quente para buscar água. Horário que ninguém buscaria água pelo tamanho do calor, pelo absurdo do calor naquela região. Israel é muito quente. A temperatura lá eu já estive em Israel no verão, é absurdamente quente, é insuportável. E ela buscava água ao meio-dia, ela preferiu esse horário. Por quê? Porque uma mulher rejeitada como ela era, e não era bem vista entre seu povo, não tinha amizade com as outras mulheres, ela tinha que buscar água justamente no horário em que ninguém buscava, porque ela não tinha relacionamento, ela tinha uma preferência, e a preferência dessa mulher era justamente o horário que ninguém queria buscar. Era o horário mais quente do dia, onde as mulheres, na sua rotina diária, buscavam água na parte da tarde ou na parte da manhã, e essa mulher resolveu ali buscar água, justamente no horário que era o horário da sua preferência. Você vê que a palavra aqui, preferência, que eu fiz questão de chamar de dos nossos títulos aqui, da minha mensagem aqui hoje, é justamente, querido, aquilo que algumas pessoas vêm carregando. Olha o motivo dela: eu vou meio-dia, porque ninguém meio-dia vai. Uma pessoa que não era mais sociável, uma pessoa que não se socializava mais com a população, uma pessoa que tinha um sentimento de rejeição, vai sempre procurar um horário justamente onde ela vai evitar contato com algumas outras pessoas. Isso aqui fala com alguém aqui essa noite? Essa mulher, ela é única aqui hoje no meu contexto bíblico, queridos. Não sei se tem alguém aqui hoje, mas certamente aqui ou fora daqui sempre vai ter alguém que vai ter as suas preferências. Eu vou no horário que ninguém vai, eu vou lá porque lá não vou encontrar com ninguém, eu não quero envolvimento com ninguém, porque, sabe, eu sou a escória da sociedade, eu sou rejeitado. Um sentimento que fez com que essa mulher não se socializasse com ninguém. Um sentimento que ela tinha de que o horário que ela buscava água era o pior horário do dia. Mas vamos continuar aqui a mensagem. A Bíblia diz assim, eu quero ler novamente: Jesus, ele foi obrigado a passar por Samaria, mas ele tinha opções. Ele podia ir pela estrada da Pérea, ou podia vir pela costa do mar Mediterrâneo e chegaria na Galileia. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Ele estava cansado, ele sentou-se próximo ao poço, à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse para essa mulher: dê-me um pouco de água. Os discípulos não estavam presentes. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim? Porque existia uma briga entre esses povos, e eu já relatei o motivo da briga. Era uma briga de cultura, uma briga de etnia, era uma briga ferrenha. Detalhe, até hoje, esses povos, eles são povos inimigos. Até hoje eles são inimigos. Aí ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, ela não conhecia o dom de Deus. Olha o que ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe daria água viva. Observa aqui que Jesus está dizendo assim, ó, se você conhecesse, ou seja, você não conhece, e se você soubesse quem está falando com você, você não teria agido dessa forma. Muitas vezes, quando nós temos as nossas preferências e carregamos também as nossas referências, muitas vezes nós acabamos não enxergando
aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar as pessoas que Deus levanta e coloca muitas vezes em nossa frente. A pessoa que Deus levanta para trazer uma palavra para você, que está fazendo uma ligação para você, muitas vezes por causa de uma cultura que nós carregamos, uma referência, uma preferência muito forte que nós temos, a gente acaba não conhecendo o cuidado de Deus, o dom de Deus, aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas, e a gente não está enxergando como obra de Deus. Isso é um ato muito grave. Por quê? Porque nós estamos tão cegos em nossas referências que carregamos, naquilo que eu prefiro de tal forma. Eu não estou dizendo que preferir alguma coisa que dê pecado, não. Eu até falei aqui quarta-feira, eu particularmente, eu prefiro o Pepsi a Coca-Cola. Entre um bolo, eu prefiro bolo a pão. São preferências que nós carregamos. A preferência, ela não é um problema 100%, desde que ela impeça que eu enxergue aquilo que Deus está fazendo na minha vida, por meio de pessoas que Ele está levantando. E Ele disse para essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando com você, você pediria água viva, pediria água, e Ele lhe daria o quê? Água viva. Ou seja, a cegueira espiritual que muitas vezes nós carregamos dentro do nosso, do nosso interior, ela torna-se uma coisa tão forte que a gente não passa mais a entender aquilo que Deus está fazendo. Chamamos de bênção e provisão, chamamos de cuidado de Deus, quando as coisas elas são o quê? Favoráveis. Mas chamamos de está amarrado, está repreendido, sai de mim, capeta, em nome de Jesus, demônio, quando as coisas elas não são o quê? Favoráveis. Aí eu vou para Jó, e Jó diz o quê? Deus me deu, Deus tomou. Quem autorizou o diabo a mexer na vida de Jó? Quem foi que autorizou? Quem autorizou? Deus. Deus é quem autorizou. Ele falou: você pode tocar na vida dele, você pode tirar tudo que ele tem, a vida não, a vida dele não, você pode tocar na pele dele, no corpo dele, na saúde dele, nos bens dele, na família dele, mas nele, não. Por quê? Porque você, levanta a mão, uma de suas mãos, repita comigo: porque eu sou melhor do que todos os meus bens, porque eu sou mais importante do que todos os meus bens. Mas pastor, é bom perder? Eu só estou levantando a mão de profeta. Não é bom. Porém, todavia, entretanto, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior o Deus que habita em nós do que aquilo que temos, querido. Essa mulher, ela estava com tanta referência, olha o que ela diz: você é maior do que nosso pai Jacó. Jesus conhecia Jacó. Para ela, o poço, que era muito comum ter poço naquela região muito seca, para ela, olha o que ela diz: você é maior, por acaso você é mais importante? Quem é você? Você é maior que nosso pai Jacó? E Jesus olhando para você: ah, meu Deus, se ela soubesse que eu conheço até Jacó. Porque para ela, ela diz: nossos antepassados adoraram nesse lugar, e Jesus disse: olha, nem aqui, nem em Jerusalém. Porque ali já não tinha mais templo, eles estavam orando no monte, eles estavam adorando no monte. Existe uma cultura de adorar naquele lugar, não que adorar no monte é um problema, não é não, mas estou dizendo que para eles era. E Jesus disse: olha, o problema não é nem aqui, nem em Jerusalém. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele fala isso, não, você pode adorar aqui ou adorar ali, isso não é problema. E Jesus disse: a salvação vem de nós, judeus. Por quê? Porque o templo estava em Jerusalém.
A salvação não vinha daquele povo, a salvação estava diante dela. E muitas vezes, querida, a salvação do Senhor, o Senhor está trazendo salvação por meio de pessoas, através da palavra dEle, mas nós não estamos aceitando mais, nós estamos rejeitando o dom de Deus. Às vezes o Messias está diante de você, usando pessoas para levar a palavra até você, e você está tão ali impregnado, sabe, com as suas preferências, com a sua referência, que nada mais entra no teu coração. Porque o problema aqui não era a referência. O problema é quando a referência ela estagna na nossa mente, ficamos presos a um modelo. E qual era o modelo dela? O poço é de meu pai Jacó. Ela encheu a boca, o poço é do meu pai Jacó. Nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim. Aí Jesus fala: se você soubesse quem fala com você, mulher, você pedir água, e Ele vai te dar água, que vai jorrar para a vida toda. Ou seja, o que Deus tem para fazer, querido, na minha vida e na sua vida, não sei se você vai acreditar naquilo que eu vou estar ministrando aqui, mas o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Essa mulher estava diante do Messias, e ela diz assim: olha, esse poço aqui é do nosso pai Jacó, e você é maior do que ele? Jesus poderia dizer o que é para ela? Sou sim, eu sou maior do que ele. Mas ele não disse isso. Ele disse para ela: se você pedir água, Ele vai te dar água para que vai jorrar para a vida toda. Nós como cristãos estamos tão acostumados às vezes com a mesmice, sabe, com aquela coisa assim básica, que achamos que é impossível, é incapaz o Senhor fazer coisas maravilhosas na nossa vida, porém sempre achamos que é possível Deus fazer na vida do irmão que está do seu lado, mas nunca na nossa vida, porque ela disse: esse poço é do nosso pai Jacó, que deu a seu filho José, e que bebeu seus filhos e seus gados. Então ela tinha um conhecimento do passado, quando Jesus estava trazendo para ela algo presente que a conduziria para o futuro. Porque pessoas presas ao passado, queridos, não conseguem desfrutar do presente, e nem sequer imagina como será seu futuro, porque não tem condições de enxergar. Porque ele disse: eu sou o Messias. Se você conhecesse quem fala com você, você iria pedir água, e eu te daria água viva. Ela estava tão presa ao passado. Meu pai Jacó, pai de José, que bebeu seus filhos, filhos de Jacó, beberam seus gados, todos beberam daqui. Ela estava tão presa a isso, que ela não conseguiu enxergar quem estava diante dela. E que nossos olhos possam ser abertos para nós enxergarmos a grandeza daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Só quem crê nessa palavra vai dar glória a Deus aí e faz barulho nesse lugar. Ela diz assim: esse poço é do nosso pai Jacó, no versículo 12. Nossos antepassados adoraram neste monte. Ela estava presa a duas referências: o poço e ao monte. Aí Jesus disse, em outras palavras: esse poço aqui não serve para nada, porque você vai beber dele e vai continuar tendo sede. Esse monte aqui não serve para nada, mas para não deixar a mulher ofendida, e nem o de Jerusalém, para não ficar puxando só para o meu lado, e nem o de lá também serve, porque Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A referência que ela carregava estava perigoso. E quando Jesus se revela para essa mulher, uma mulher rejeitada, que tinha uma preferência pelo horário de meio-dia, Jesus revela a essa mulher quem ele era. A Bíblia diz que imediatamente essa mulher vai até a sua cidade e começa a revelar o homem, a falar para as pessoas o homem que havia revelado toda a sua vida. E ela fala: eu encontrei o Cristo, o Messias. A referência que ela tinha do poço já não existia mais. A preferência que ela tinha sobre o horário de meio-dia, horário que nenhuma mulher buscava água. Porque eu não sei se você sabe, na Bíblia, quem buscava água no poço era a mulher.
Tanto que Jesus diz assim, os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, onde nós vamos fazer a ceia? Aí ele falou assim: você vai encontrar um homem com um cântaro de água sobre a cabeça, e pergunta para ele onde é a casa dele, que lá vai ser a nossa ceia. E os discípulos encontraram aquele homem. Por que encontraram? Porque não era comum um homem ter um balde de água, uma bacia, um vaso de água sobre a sua cabeça. Era papel da mulher. Então, quando eles viram aquele homem, falaram assim: só pode ser esse, e era mesmo. Quando Jesus, ele toca no coração daquela mulher, aquela mulher agora, ela vai na cidade, começa a conversar com todo mundo. Repita comigo, conversar com todo mundo. Sabe aquela pessoa que não fala com ninguém? Conhece alguém assim? Depois que conhece Jesus, agora quer falar glória a Deus para todo mundo, chega a ser chato, né? Tem gente assim, né? Essa mulher agora começa a falar com todo mundo, só que antes, queridos, ela não falava com ninguém, porque ela tinha um sentimento de rejeitada. O Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Basta você querer, basta você dizer assim: Senhor, eu quero. Se você tem esse sentimento, querido, ele é possível sair da sua vida, uma vez que você permita que o Messias venha ao teu encontro. Se você é uma pessoa que sabe que fica buscando horários para buscar água, para não ter que encontrar com ninguém, porque você não se sente bem com ninguém, o Messias, ele tem o poder de transformar essa sua preferência. Se você é uma pessoa que acha que as coisas só vão acontecer desse jeito, daquele jeito, ou dessa maneira, se não for desse jeito as coisas não acontecem, como Pedro, que ele viu um lençol cheio de alimento, e falou assim: eu nunca vou comer coisa impura, e o Espírito disse para ele assim: Pedro, não chama de impuro aquilo que o Senhor purificou. Ele teve que tomar um tapinha do Espírito Santo, porque ele chamou de impuro. Numa visão ele disse: eu jamais vou comer. Ou seja, ela estava tão presa a uma referência do poço do meu pai Jacó, que deu o seu filho José, que beberam todos os seus filhos e todos os seus gados. E Jesus falou assim: querida, isso aí vai te dar sede de novo, mas se você beber da água que eu tenho, você não vai ter mais sede. E às vezes, queridos, mesmo nós estando há tempo na igreja, nós corremos o sério risco de ficar com essa mulher, nos enchendo daquilo que temos, daquilo que conhecemos, e o Senhor, ele vem com uma novidade, o Senhor vem com uma renovação, o Senhor vem com uma palavra rema para nós, o Senhor vem com algo diferente, porque Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, amém ou não? E muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, está nos conduzindo, e fala assim: não é possível, não é de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Deus hoje resolvesse usar o diabo para tirar tudo que você tem, mas você não sabe que Deus está lá de conversa com o diabo, como você reagiria amanhã, ao acordar todo leproso, a tua mulher no teu ouvido, nem precisava mais do que nada, né? Com todo respeito, irmãs. Vocês sabem, vocês ficam assim, mas vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem que eu falo a verdade. Você perdesse tudo que você tem, como que você agiria? Como que você agiria se o seu marido acordasse todo leproso, pobre? Vou arrumar as mulheres agora. Seu marido é um pobretão, fedido, que a Bíblia diz que o hálito dele, meu irmão, era repugnante. Fedido, leproso, duro, sem nada. Como que você, mulher, acordaria no outro dia? Quando você acordasse e visse o teu marido daquele jeito, como que você reagiria? Tem gente que pensa: pastor, não fala mais não.
Sabe qual foi o final da história de Jó, querido? Os filhos de Jó morreram, sim ou não? Os bens foram retirados dele, sim ou não? Mas Deus deu tudo em dobro, sim ou não? E Deus tirou a mulher de Jó, sim ou não? Não. Pastor, mas a mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e... Pega essa parte da Bíblia e pode rasgar. Ela só foi irônica. Abençoa o teu Deus. Ah, pastor, a minha Bíblia diz amaldiçoa, a minha também. Mas o original hebraico não diz amaldiçoa teu Deus e morre. Diz Barei Elohim, abençoa o teu Deus. Ela foi irônica, chateada. Então preste bem atenção. Muitas vezes o próprio Deus, ele permite que passemos por situações para nós crescermos. Agora, nem eu e nem você devemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá quando Ele está levantando pessoas, usando pessoas ou coisas para revelar o dom de Deus, o dom dele sobre nossas vidas. Jesus disse para essa mulher: se você conhecesse o dom dele e quem fala com você, você ia pedir água, mas ele ia te dar muito mais. Porque Deus tem o poder, não a obrigação. Repita comigo: Deus tem o poder e não a obrigação. Ele tem o poder e não a obrigação de dar a nós muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Por que poder? Porque Ele tem todo o poder. Por que não obrigação? Porque Ele não tem obrigação nenhuma, porque Ele é Deus, querido. Então eu não vou ser hipócrita e dizer porque Deus vai te dar. Não, Deus ele tem o poder, mas não tem obrigação. Se Ele der, você recebe. Se Ele não der, tu dá glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: se você conhecesse quem fala com você, você receberia muito mais do que você está pedindo. Só que a referência que ela tinha, Jesus quebra quando Ele diz: eu sou o Messias, e eu quem falo com você. Sou eu quem estou falando com você hoje. E foi a primeira vez que Ele revela a sua identidade divina para alguém. E justamente uma mulher rejeitada, uma mulher um povo inimigo do povo judeu, uma mulher que rejeitava os judeus rejeitavam aquela mulher, uma mulher que não tinha uma vida social com o seu povo, da sua cidade, era uma mulher totalmente jogada para o lado esquerdo da vida dela, uma mulher que ia buscar uma água justamente no horário onde ninguém queria buscar, justamente para poder ficar sozinha, uma mulher que outrora, ela diz assim: olha, eu tenho 5 maridos. Jesus falou: você tem 5, o que tem também não é seu. Ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ou seja, uma mulher que estava com a sua vida toda arruinada, mal falada, prejudicada, nada de social com ninguém. Jesus aparece para ela e revela uma identidade divina. O porquê? Porque Ele não tem, querido, entenda o que eu vou dizer. Jesus, Ele ama a qualquer pessoa. Ele ama, não importa a raça, a cor, o credo, a etnia, povo, nação. Ele ama a todos. Mas para isso, quando Ele se revela, eu preciso ter o meu coração aberto para dizer: Senhor, vejo que Tu és profeta, me dá dessa água, porque eu quero dessa água, porque eu entendi que se eu beber dessa água, eu nunca mais terei sede. Mas muitas vezes, todos os domingos, todas as quartas, em vários cultos, em vários momentos, o Messias está diante de nós, e nós não enxergamos. Ainda mais quando Ele revela aquilo que nós não queremos que revele. Está com 5 já, né? E o que tem ainda não é teu, hein? Piorou. Deu ruim. A casa caiu. Mas aí Ele diz assim para ela: mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Messias. Mas antes ela disse: quando o Messias vier, chamado Cristo, Ele vai revelar tudo para mim, para nós. Aí Ele aproveita e fala: sou eu. Eu sou o Messias. A mesma coisa que Deus falou com Moisés. Moisés fala para Faraó que eu sou. Na nossa Bíblia é eu sou.
no hebraico é: eu serei tudo para você. Eu serei o que serei. Errier, axé, errier. Eu serei o que serei. Tudo que você desejar para você, eu vou ser. E não apenas um eu sou. Tudo que você desejar que Ele seja para você, Ele vai ser. Se você quer que Ele seja o seu Senhor, Ele vai ser seu Senhor, desde que você também seja o servo dEle. Se você desejar que Ele seja o teu Messias, Ele vai ser o Messias, desde que você também conheça o dom de Deus. Se você desejar ter água, você vai ter água, desde que você beba da água da fonte da vida. Jesus está revelando para essa mulher a sua identidade. Sou eu quem falo com você, mulher. Agora uma pergunta aqui, que serve para mim e para você. Quantas vezes essa identidade já foi revelada a nós e nós não escutamos? Porque nós estamos dando preferências e temos as nossas referências, que muitas vezes nos cega. Uma preferência que ninguém pode tocar, porque é isso aqui. Uma referência que ninguém pode tirar, porque eu sou assim e ninguém muda. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu sou assim e ninguém me muda? Ah, quando tu conhecer o poder de Jeová, Ele te muda. Ah, muda. Quem nunca falou isso? Meu irmão, eu sou assim mesmo, moro? Eu sou assim mesmo, então, e eu sou assim mesmo, moro? E ninguém me muda, não. Ah, coisa boa. Quando conhecer o poder de Jeová, Ele te muda. 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 Você sabe que Ele falou contigo agora, né? Por que muda, querido? Porque Ele é Deus. Por que muda? Porque Ele quer te dar a água da vida. Porque se ele não quisesse mudar, Ele já tinha dado a você a morte. Morra. Quando Ele encontrou com essa mulher, ele diz para ela: olha, eu sou o Messias. E sou eu quem falo com você. E qual é a referência que você carrega a ponto de deixar você tão satisfeito com a água do poço? Qual é a referência que você carrega? Você está tão satisfeito com aquilo, você está tão acomodado com aquilo, que o Messias não serve para você. Porque ela disse: nosso pai Jacó. Você vê que isso vai perdurando, atravessando gerações. Nosso pai Jacó. Jacó existiu 1800 anos antes desta mulher. Mas ela ainda carregava: meu pai Jacó. 1800 anos atrás que Jacó existiu. Ela disse: meu pai Jacó. A referência dela era muito forte. Até que Jesus esbarrou com ela. É interessante que os discípulos aparecem e falam assim: mestre, coma alguma coisa, porque eles foram para a cidade buscar comida. E eles ficaram assustados, pasmem, quando eles viram Jesus conversando com aquela mulher, porque não podiam ter diálogo, ainda mais sendo ela mulher. Homem e mulher, se você for de Israel, não cumprimente uma mulher. Não cumprimente uma mulher. Ah, shalom, irmã. Faz isso não, irmão, isso aqui é coisa nossa. Lá não faça isso. Não faça, não cumprimente, muito menos estenda a mão, e nem toque. Posso dar um abraço, tirar uma foto contigo, Marcelo? Não faça isso, é proibido. É uma questão cultural. Essa mulher, ela estava tão ali, quando os discípulos chegaram, eles disseram: mestre, coma alguma coisa. Ele disse o quê? A minha comida não é essa. O que eu tenho para comer não é isso. Jesus, preste bem atenção, Ele não precisava daquela água. Quem precisava era ela. Jesus, Ele não tinha necessidade nenhuma de beber daquela água. Fisicamente, ok, mas estou falando de coisas espirituais.
Quem precisava beber daquela água era aquela mulher. Quem precisa de Jesus somos nós. Ele não precisa nada seu e nada meu. Não vem com essa banca de achando que eu sou alguma coisa, você é uma coisa. Meu irmão, João 15, ele diz assim, João 5, 15, 5, ele diz: sem mim, vocês não são nada, nada podeis fazer. Quem precisa dele somos nós. E quando ela disse: você não tem nada para pegar dessa água, porque o poço era fundo, ela viu que ele não tinha uma corda, ela percebeu que ele não tinha uma vasilha, ela disse: você não tem com que tirar água. Verdade, mas eu imagino Jesus olhando para ela e falando assim: se ela soubesse que eu não preciso de água, porque eu sou a fonte das águas. E tem muita gente rejeitando essa fonte. Tem muita gente na igreja, dentro da igreja, rejeitando essa fonte, e está se gabando com a água do pai Jacó. Está feliz da vida com a água que tem. Está seguro demais com a... eita glória! Com aquilo que tem. Está se gabando com as conquistas que teve, parabéns. Está se gloriando com as coisas que tem, glória a Deus. Mas esqueceu que tudo isso é passageiro, mas a água que ele der é para a eternidade. Ela se gabava: esse poço é de meu pai Jacó. É igual você ter um terreno e falar assim: esse terreno aqui meu pai que deixou para mim, terreno imenso. Aí Jesus falou assim: mas se eu soubesse que a casa que eu tenho para você, na morada celestial, nem é comparada a isso aqui. Precisamos tomar cuidado, igreja, como para nós não cometermos os erros que essa mulher aqui cometeu. De ter uma referência tão forte, a ponto dela não enxergar quem estava diante dela. Quando ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe pede água, ele lhe daria água para a vida toda. Eu quero orar por você nesse momento. Fique de pé. Todos nós carregamos preferências e referências que não nos comprometem. Uns gostam de certo estilo de roupa, certo estilo de carro, cores. Outros gostam de certos tipos de relógios. Isso não é problema. O problema é quando essas preferências, ou as referências que nós temos, elas cegam. Quando Jesus está diante de nós. Quando a palavra está diante de nós. Quando o Espírito está diante de nós. Quando o louvor cantado está diante de nós. Quando as pessoas que Deus está levantando está diante de nós e nós não enxergamos. Alguns torcem para o time caído, outros torcem para o time campeão. Uns gostam de Fusca, outros gostam de Chevette. Isso não é problema nenhum. Umas gostam de música assim, outras gostam de música assado. Eu gosto da baixinha. Qual é o problema então, pastor? O problema é quando aquilo que preferimos ou aquilo que temos como referência nos cega. E nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Tem pessoas que pegaram suas crises e tomaram as suas crises como referência para a sua vida. E tudo que Deus faz não entra mais. Tem pessoas que têm históricos negativos, e aquele histórico negativo do passado é como um poço do pai Jacó. 1800 anos atrás, Jacó existiu. Mas ainda estava vivo dentro daquela mulher.
Ah, meu irmão, trazendo coisas do passado vivo dentro de você. Esse é um problema. O problema não é as preferências, desde que elas não sejam suficientes para bloquear a minha mente a ponto de eu não conseguir ver aquilo que Deus está fazendo, porque eu estou estagnado. Eu estou preso àquilo ali, eu não consigo enxergar mais. Isso é muito ruim. O orgulho dela, a alegria daquele povo samaritano era o pai Jacó. De fato, Jacó foi um grande homem e um homem histórico. De Jacó saiu Israel, saiu as 12 tribos. Jacó, filho de Isaac, a Jacó é neto de Abraão, patriarca, um grande homem, mas não era maior do que o Messias. O problema é que quando alguém, em nossas vidas, essas pessoas elas se tornam maior do que Jesus. Aí isso é idolatria. Aí é um perigo. Pastor, eu gosto do cantor tal, não tem problema. Eu gosto do pregador tal, não tem problema. Ele não pode ser maior do que Jesus. Ele não pode ser, por favor. Eu amo o meu time, claro, mas não é maior do que o meu Jesus. Pastor, e se Jesus mandar parar de torcer por ele, mudar? É uma briga feia. É jejum e oração. Mas no final a gente obedece. Mas ele vai fazer isso não, ele é Deus. Ele é sábio, ele é inteligência, ele é a própria sabedoria. Jamais vai querer a tristeza do seu filho, a desgraça da sua casa, jamais. Ai, meu Deus, é muito bom. Mas é muito bom saber que Ele é o nosso Senhor, querido. Não substitua Jesus por uma referência que você carrega. Deixa Ele ser o seu Senhor. Pastor, mas eu posso gostar de coisas e de pessoas? Deve, mas não maior do que Ele. Não pode ser maior do que Ele. Jamais. Ele é o nosso Senhor. Vamos adorá-lo.